E o Campeonato Brasileiro vai parar no tapetão. No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes sobre a confusão envolvendo a partida entre São Paulo e Ceará. Quero falar também sobre a classificação praticamente garantida do Palmeiras para a próxima fase da Libertadores da América. Tem novidades importantes a respeito de um trio que parece candidatíssimo ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Preciso te falar ainda sobre a vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que vai valer muito ao André Sanches e a seu grupo no sábado. Será que vai mesmo? E para completar tudo sobre a vitória do Galo. Vitória complicada, apertada, mas que fez com que o Atlético se tornasse ainda mais líder do Campeonato Brasileiro, com uma boa notícia: tem reforço pintando no Galo para a sequência do campeonato. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, aplicativo que tá de cara nova, mas segue sendo seu principal aliado para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que o OneFootball funciona? Você baixa ele para o seu celular, não vai gastar absolutamente nada e vai sendo informado ao longo do dia dos principais acontecimentos do futebol, mas também do seu time do coração. Outra coisa bem legal do OneFootball é que já há algumas semanas ele se tornou o responsável pelas transmissões dos jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês ao vivo, exclusivo e de graça. Se você quiser assistir ao Neymar no PSG, se você quiser assistir ao Bayern de Munique, baixe o OneFootball e você não vai gastar absolutamente nada para participar. Para estar com o OneFootball no seu telefone, é só pegar no link da descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Bora começar o vídeo falando a respeito de um trio que é candidatíssimo ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás, Botafogo e Curitiba, que tem péssimos resultados nas últimas rodadas e fincaram raiz no Z4. O Goiás é o lanterna da competição, tem apenas 15 pontos conquistados. O primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 10 pontos de vantagem em relação ao Goiás. É bem verdade que o time esmeraldino tem 2 partidas a menos do que quase todos os seus concorrentes. Mas a jogar pelos últimos resultados, a tendência é que o Goiás seja um rebaixado com bastante antecedência. Já Botafogo e Curitiba, que entraram em campo nessa quarta-feira, voltaram a perder e se mantiveram com 20 pontos. O Botafogo é o 19º, o Curitiba é o 18º. A diferença entre eles se dá pelo número de vitórias. O Curitiba tem 5 contra apenas 3 do Botafogo. Mas a fase de ambos é horrorosa. Curitiba, por exemplo, vem de 3 derrotas seguidas, não vence há 4 jogos. Já o Botafogo perdeu os últimos 4 jogos, sendo 3 com o seu novo auxiliar, o Emiliano Dias. Os dois têm 20 pontos conquistados e são fortíssimos candidatos ao rebaixamento. A grande questão nesse exato momento é quem será o quarto representante, o quarto time a cair para a segunda divisão, e candidatos não faltam. Nesse momento, o Z4 é completado pelo Vasco da Gama, mas o Sport, o Ceará, o Red Bull Bragantino e o Atlético Goianiense também pintam com potencial. E o Palmeiras está garantido nas quartas de final da Libertadores. Será que estou sendo muito precipitado ao cravar isso? Não, acho que não, né? Venceu fora de casa nessa quarta-feira, 3-1 em cima do Delfim no Equador, vitória fora de casa. O Palmeiras chegou a abrir 3-0, mas o Ramires acabou marcando contra. Que fase do Ramires, hein? Até no jogo em que ele vai relativamente bem, acaba marcando contra o único gol do Delfim. Os 3 gols do Palmeiras haviam sido marcados por Gabriel Menino aos 18, de pênalti aos 36, o Rony fez 2-0. Já no segundo tempo, o Zé Rafael fez o 3-0. O gol do Ramires aconteceu aos 24 da etapa final. O Palmeiras até levou um susto ou outro depois do 3-1, mas conseguiu trazer uma ótima vantagem. Ele pode perder, por exemplo, por um gol de diferença dentro de casa para passar a próxima fase. O Abel Ferreira, novo técnico do Palmeiras, mesmo com vários desfalques, conseguiu montar um Palmeiras que explorou muito bem os contra-ataques e a fragilidade do adversário. Antes de mudar de assunto, só queria te contar que com essa classificação praticamente garantida, o Verdão está próximo de faturar 8 milhões de reais, e esse é o prêmio prometido pela Conmebol aos clubes que se classificarem às quartas de final. E por último, mas não menos importante, preciso te atualizar que o Libertad venceu o Jorge Wilstermann nessa quarta-feira, jogo que vai determinar o adversário do Palmeiras na próxima fase. O Libertad fez 3-1 no Jorge Wilstermann no Paraguai. Com gol de Fábio Santos de pênalti, o Corinthians venceu o Curitiba na noite dessa quarta-feira, lá na capital paranaense, e deu um belo empurrãozinho na candidatura de Duírio Monteiro Alves, que é o candidato à presidência pelo grupo da situação, o grupo do André Sanches. Isso porque com a vitória o Corinthians escapou da zona do rebaixamento. Nesse momento tem 5 pontos de vantagem em relação ao Z4 e ocupa a 9ª colocação.
Como a eleição está marcada para sábado, não vai haver qualquer risco de o Corinthians estar perto ou na zona do rebaixamento em meio à eleição. Era isso que muita gente da oposição torcia para que acontecesse e era a grande preocupação do André Sanches. A partir do momento em que o Corinthians segura na primeira página da tabela, imagina-se que a chance de o Duílio Monteiro Alves vencer a eleição no próximo sábado aumenta. Tem inclusive um bastidor importante que nada tem a ver com o jogo. Há quem garanta que Paulo Garcia, que havia anunciado nos últimos dias apoio ao Mauro Gobi, já recuou, já voltou atrás e estará ao lado de Duílio Monteiro Alves na eleição do próximo sábado. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para conferir essa história. Para fechar sobre o jogo, a vitória do Corinthians por 1-0. Bom primeiro tempo do Corinthians, o gol corintiano foi marcado de pênalti. Gol do Fábio Santos aos 21 do primeiro tempo. Pênalti bastante discutível, muita gente não marcaria aquela velha história do toque de mão na bola, se marca, se não marca, enfim. O Corinthians acabou aproveitando a oportunidade e fez 1-0. Segundo tempo horroroso, bem diferente do primeiro tempo. De qualquer forma, o Corinthians conseguiu resistir e trouxe 3 pontos importantes. Para fechar, preciso te contar que o Corinthians do Wagner Mancini é muito mais organizado do que o Corinthians do Coelho. Timão, sob o comando do Coelho, perdeu 21 pontos importantíssimos que poderiam ter colocado o time bem mais à frente na tabela de classificação. A equipe do Mancini tem ido muito bem nesses confrontos diretos contra times na parte de baixo da tabela. Tanto que venceu o Atlético Paranaense, venceu o Vasco, venceu o Curitiba, ainda ganhou do Internacional, que briga na parte de cima. É um Corinthians que dificilmente vai brigar por coisas muito grandes, mas tem demonstrado que tem qualidade para figurar bem longe do Z4. Quero falar agora sobre a vitória do Atlético e sobre um reforço que está pintando para a reta final do Campeonato Brasileiro. Primeiro sobre a vitória, 2-1 em cima do Botafogo, jogo disputado no Mineirão. O jogo foi bem mais tranquilo do que esse placar de 2-1 indica. O Atlético foi sempre senhor do jogo, chegou a abrir 2-0. Primeiro gol marcado pelo Savarino aos 17, o segundo gol marcado pelo Sacha aos 5 minutos do segundo tempo. Um vacilo defensivo, mais um do Galo, permitiu que o Benevenuto, aos 8 do segundo tempo, fizesse o gol do 2-1. O Atlético ainda perdeu um pênalti com o Keno, criou várias outras oportunidades, não as aproveitou e o Botafogo chegou só uma vez ou outra. Vitória importante porque fez com que o Galo chegasse a 42 pontos na tabela de classificação e abrisse 3 de vantagem em relação ao Flamengo, que tem uma partida a menos. Já o São Paulo aparece 4 pontos atrás, mas com 3 jogos a menos. Daqui a pouco eu falo sobre a situação do Tricolor. Antes, preciso te contar que o Atlético perdeu 2 jogadores importantes para o próximo confronto contra o Internacional. O Júnior Alonso e o Savarino tomaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Por último, mas não menos importante, hora de falar sobre o reforço. Que história é essa de reforço no Galo? Diego Tardelli está perto de se recuperar de um longo período de contusão. Já havia muita gente cravando que o Tardelli não jogaria mais esta temporada e era o mais natural que não jogasse mesmo por causa da pandemia do coronavírus. As competições foram estendidas e existe uma expectativa ainda não oficial, mas existe uma estimativa de que o Tardelli possa estar à disposição na metade do mês de dezembro. Há aqueles mais otimistas dentro da comissão técnica do Galo, prevendo a possibilidade de o Tardelli ficar à disposição para o confronto contra o Atlético Paranaense marcado para o dia 12 de dezembro. Fui checar essa informação com uma pessoa da diretoria do Galo e ela não cravou, mas também não descartou. Então você, torcedor atleticano que gosta do Tardelli, estava com saudade do ídolo atleticano, saiba que o processo final de recuperação está praticamente concluído. Ele já está na fase de transição para estar à disposição fisicamente. Quem sabe ainda em dezembro ele apareça para jogar pelo Galo. Bora falar agora sobre a polêmica envolvendo o São Paulo e a arbitragem mais uma. Polêmica essa que deve parar no tapetão. Podemos ter uma baita confusão à vista no Campeonato Brasileiro. Quero te contar sobre como é que surgiu essa confusão. Ela surgiu no empate 1-1 do São Paulo com o Ceará, jogo no Castelão. São Paulo abriu o placar logo no começo da partida com Diego Costa, zagueiro, marcou aos 11 minutos do primeiro tempo. O Léo Chu, aos 2 minutos da etapa final, empatou a favor do Ceará e o lance polêmico surgiu aos 12 da etapa final. O Pablo converteu o gol que colocou o São Paulo em vantagem em 2-1. Pablo claramente em condição de impedimento. É bom que a gente comece a conversa com essa informação. Inclusive o Bandeira desde o princípio levantou seu instrumento para indicar que o gol havia sido irregular. Mas por causa do árbitro de vídeo, houve uma correção em relação à decisão em campo e o gol foi validado. Inclusive o árbitro Wagner Nascimento Magalhães, antes de reiniciar a partida, até aplica um cartão amarelo no Vina por reclamação. Tá muito claro nas imagens, você pode assistir a essas imagens, que o Wagner dá autorização para que o jogo seja reiniciado e os jogadores do Ceará reiniciam a partida. Coisa de 2 ou 3 segundos depois, o próprio árbitro é alertado pelo pessoal do árbitro de vídeo que havia sido cometido um equívoco.
e ele paralisa o lance. Isso constitui um erro de direito e não um erro de fato. Só para tentar explicar para você a diferença entre o erro de fato e o erro de direito. O erro de fato acontece com bastante frequência em qualquer jogo de futebol, é um erro sem intenção. O erro de direito é o contrário. O erro de direito fere o que está estabelecido em regra. E está muito específico que não pode haver, depois de um reinício da partida, uma volta atrás numa decisão do árbitro. A partir do momento em que o Wagner Nascimento autoriza para que o jogo recomece e os jogadores do Ceará reiniciam a partida, ele não poderia ouvir uma decisão do árbitro de vídeo e voltar atrás em relação à anulação do gol do São Paulo. Ele autorizou para que o jogo fosse recomeçado e o São Paulo estava vencendo por 2-1 naquele momento, mesmo levando em consideração que o gol havia sido irregular. Depois ele ouviu o árbitro de vídeo, voltou atrás, anulou o gol do Pablo e o jogo prosseguiu com 1-1. A partir daí a confusão estava formada e o São Paulo já anunciou depois da partida que vai buscar seus direitos, vai pedir a anulação do jogo. Separei uma frase do Raí na entrevista pós-jogo, ele disse o seguinte, abre aspas, o São Paulo buscará todas as possibilidades jurídicas para não ser prejudicado. E é o segundo erro claro contra. Erro de direito, fecha aspas. O primeiro erro a que ele se refere é um erro, inclusive, admitido pelo pessoal da CBF, pelo Leonardo Gaciba, no jogo contra o Atlético Mineiro. Nada tinha a ver com erro de direito, e sim um erro na marcação de um impedimento. Quais são os próximos passos a partir de agora, se o São Paulo levar essa história adiante? Ele tem 2 dias para procurar o STJD exigindo a anulação da partida. O STJD vai analisar o caso e vai dar um parecer. É importante dizer que só o São Paulo pode fazer esse pedido, ou o São Paulo ou algum outro clube envolvido. A Procuradoria do STJD não tem autonomia para oferecer essa denúncia, mas o São Paulo tem deixado bem claro que vai fazer, que vai procurar seus direitos, mesmo levando em consideração que esse erro de direito cometido pelo Wagner Nascimento acabou evitando um erro que seria cometido com a validação de um gol do Pablo, um gol absolutamente irregular. O Raí pareceu fazer pouco caso em relação a essa história, o fato de o Pablo ter tido um gol anulado corretamente. O São Paulo promete ir até as últimas consequências e a gente pode eventualmente ver problemas em relação a esse Campeonato Brasileiro. A curiosidade é que vários outros times nas últimas rodadas têm acusado o São Paulo de ser beneficiado, exatamente pela presença do Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF e conselheiro do São Paulo há bastante tempo. Toda a família do Caboclo tem história na política do São Paulo e isso tem gerado algum desconforto, algum descontentamento de outros clubes. Essa história certamente vai causar ainda mais barulho para um Campeonato Brasileiro, que já tem sido bastante agitado, especialmente pela incompetência dos árbitros. Nada tem a ver com o árbitro de vídeo, e sim com a incompetência dos brasileiros, os árbitros em campo e cuidando do árbitro de vídeo. Só para fechar sobre esse assunto, Wagner Nascimento fez a súmula e não fez qualquer menção a qualquer tipo de equívoco, qualquer tipo de erro. Ele nem cita que validou ou reiniciou a partida e depois voltou atrás. Mais uma confusão para esse assunto bastante polêmico. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aciona o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Só para lembrar que volto à tarde com mais informações importantes sobre o mundo do futebol. Até lá, tchau, tchau!